Formação também, assim como a nossa astrobióloga. Tenho mestrado em Ecologia pelo Museu Emílio Guild no Pará, mas diferente de todo mundo que deu palestra aqui, eu não tenho estudado astrobiologia. Mas porque um ecólogo estaria explicando aqui, estaria aqui na frente falando, né, inclusive eu queria agradecer aqui o convite do Graviton, do Instituto Federal do Piauí, né, de pesquisa. Mas o que tem a ver ecologia? Eu acho que a nossa astrobióloga disse quase tudo, né? Através da nossa... deixa eu colocar a apresentação. Através da ecologia na Terra, que é a única coisa que a gente conhece no universo inteiro, a gente tem um norte para tentar encontrar vida em outros planetas. Então aqui o que eu vou fazer? Todo mundo falou aqui muito em planetas, eu vou tentar trazer um pouco a coisa aqui para a Terra e a partir disso tentar simular algum tipo de situação em outros planetas. Seria mais ou menos assim. Então eu vou ficar um pouco aqui na Terra, entendeu? A gente explicar um pouco essas questões. Eu sei que a ecologia é muito grande, então eu vou colocar alguns princípios e depois tentar extrapolar. A gente, quando está colocando aqui a apresentação, o Peixoto falou eu sou de Belém, eu não sou daqui de Teresina, e eu trabalhei com ecologia nas regiões amazônicas, né? Então eu na verdade eu trabalhava com serpentes. Eu usei modelos biológicos, modelos ecológicos, e usei como ferramenta as serpentes para tentar explicar o meu modelo. Então, a partir de modelos ecológicos, a gente pode usar qualquer forma de vida para tentar, né, fazer com que a nossa teoria seja rejeitada ou não. Então, aqui para mim foi um grande desafio, porque eu vou poder usar essa ferramenta da ecologia na Terra e tentar simular como seria a vida em outros planetas. Então, eu fico muito agradecido aqui ao convite e espero que vocês gostem da apresentação. Então, a minha apresentação é Ecologia da Terra para o Universo, que é justamente tentar, através das questões ocorrendo na Terra, extrapolar para o Universo. Gente, então, o que é ecologia? Eu acho que quase todo mundo tem uma ideia do que é ecologia, né? Que seria o quê? O estudo da vida, que é o estudo da vida em relações entre seres vivos e seu meio ambiente, estudar também a sua distribuição e a abundância e das interações que determinam sua distribuição. Então, e o que a ecologia tem a ver com a astrobiologia? Essa pergunta a nossa astrobióloga já falou e eu inclusive respondi, porque através desses estudos da ecologia, de todos os nossos modelos que a gente entende, como se diz a palavra, do nosso modelo que autossustentável, né? Porque o planeta Terra, que imaginem, gente, a gente surgiu em algum momento da evolução, nesses 500 milhões de anos aproximadamente que surgiu a vida, surgiu uma bactéria. Mas se ela não conseguisse reproduzir, o que seria? Nada, ela teria existido e teria morrido. Então ela precisa desse mecanismo de reprodução e de mudança do ambiente para que ela consiga manter a vida continuando, né? Inclusive, através dela, modificando o ambiente, fazer com que existam outras formas de vida mais complexas. Então, um dos objetivos, existem várias perguntas que a astrobiologia tenta responder, e duas delas eu achei importante a gente colocar aqui, que poderia ser respondido pela ecologia, que é como a vida surgiu e se desenvolveu na Terra, e o que torna a Terra um planeta habitável. Então, quais princípios na vida na Terra que a gente podia projetar para o universo, né? Um deles, pessoal, é a organização. Porque, assim, a vida em si, ela precisa de a organização dos átomos existentes. Então, os átomos e moléculas organizadas formam a célula, que é a unidade básica da vida. E essas células, elas podem ser uniformes, podem ser especializadas, e em conjunto, né, elas formam os tecidos, órgãos e sistemas. Aqui eu tentei mostrar mais ou menos um ciclo
aquelas moléculas se organizadas no DNA, que elas vão produzir uma célula, né? Essas células em conjunto e especializadas vão formar um músculo, um tecido, e esse tecido vão se formar órgãos, que esses órgãos todos em conjunto, funcionando em conjunto, vão formar um indivíduo. Esses indivíduos em conjunto, eles vão formar uma população, e um conjunto de populações de organismos vão formar uma comunidade, e essas comunidades, junto com os fatores externos, como luz, temperatura, pH, vão formar um ecossistema, e um conjunto de ecossistema, a biosfera. Então, tudo isso, o que eu quero dizer? É que é organizado, a vida tem que ter essa organização. Então, para a gente procurar em outro planeta, a gente tem que, a partir desse princípio. E uma outra delas que é muito importante, que é vital para que a vida consiga se reproduzir, que é uma molécula de formação. Na Terra, é o DNA, né? É a molécula complexa que transforma a informação genética. E qual a importância do DNA na Terra? Acredito que muitos sabem qual que é, né? O DNA nada é do que uma receita. A partir dela que é sintetizada as proteínas que vão formar todas as partes do nosso organismo, não só do ser humano, como da bactéria até os organismos mais complexos. Então, para que haja vida em outro planeta, ela tem que ter essa molécula de formação, porque senão ela não consegue transmitir, através da reprodução, seja ela mais simples ou mais complexa, a sua identidade, as suas características. Então, uma outra seria, como eu justamente estou falando, a reprodução. Os seres vivos, para eles continuarem existindo, eles precisam de uma reprodução. Então, tem o DNA, e essa reprodução pode ser sexuada, ou seja, quando o indivíduo é muito simples, ele simplesmente se divide em duas células. Qual é o grande, digamos assim, em relação à reprodução sexuada? É que não há troca de gametas, então não existe, por exemplo, o crossing over. O crossing over é um dos grandes passos para que a gente conseguiu seguir até aqui, né? Através de crossing over, alguns caracteres podem surgir, e evolutivamente esses caracteres podem ser essenciais a por exemplo, uma nova condição ambiental de adaptação a essa nova condição ambiental. Responder estímulos. Pessoal, a vida ela precisa responder estímulos. Porque, por exemplo, se eu for um indivíduo que sou adaptado a um ambiente frio, de repente, por algum fenômeno ambiental, começa a esquentar muito e eu não perceber esse estímulo, o que vai acontecer? Eu posso morrer. Eu não tenho características como eu sou adaptado ao frio, eu não tenho caracteres nem mecanismos para suprir esse calor, né? Como glândulas e outras estruturas. Então, e a gente vê que qualquer ser vivo na Terra, até as plantas, elas têm estímulos. Se tu colocar uma planta perto de uma janela, a grande probabilidade dos ramos dela começarem a crescer por lado dessa luminosidade, né? E eles auxiliam os seres vivos a se protegerem das condições difíceis e mesmo de procurar recursos, como acabei de mencionar aqui. Elas precisam também de moléculas complexas, né? Por exemplo, na Terra, as moléculas complexas são essencialmente o carbono, que é um átomo versátil, ele consegue se combinar até com outros 4 átomos, inclusive com ele mesmo, e formar moléculas complexas que dão origem à vida complexa no nosso planeta. Simulando um pouco alguns bioquímicos, acredito que o silício, que por ter uma característica no seu orbital externo parecida com o carbono, embora exista mais elétrons na sua molécula, ele poderia, sobre algumas condições mais extremas do que na Terra, ser a base de uma molécula orgânica, por exemplo. Isso, inclusive, é falado em alguns filmes de ficção científica, né? Eu acho que o Aliens, não sei. Eles colocaram o silício em outro planeta, com uma outra história evolutiva, poderia ser, sim, digamos assim, uma molécula complexa que daria início à vida. Ou seja, tudo que a gente conhece na vida como carbono seria lá como silício, e aí ele precisaria de outros solventes para fazer a questão metabólica. Mas isso aqui é um tema muito
assim, ela é muito de suposição mesmo, não existe nada que prove que isso possa existir. Precisaria também de um solvente, pessoal, porque como a nossa astrobióloga informou, né, e todo mundo sabe, a água ela participa de quase todos os metabolismos que existem em todos os seres vivos. Pelas condições físicas, propriedades físicas da água, ela é importantíssima. Então, em outro planeta, teria que ter algum solvente, mesmo que não fosse a água, que a gente acha que seria o melhor solvente, mas poderia ter, por exemplo, sob algumas condições de pressão e temperatura, amônio, álcool etílico. Então, alguns cientistas colocam esse tipo de informação. Inclusive coloquei aqui, né, amônia, metano, sulfeto, fluoreto de hidrogênio. E a temperatura e pressão, ela tinha que favorecer que esse solvente permanecesse líquido. Isso é importantíssimo para que haja esses processos metabólicos. Precisaria também ter uma fonte de energia, né? Aqui na Terra é o Sol, mas a gente, a partir de ecossistemas aquáticos, a gente conseguiu perceber que existem fontes geotérmicas, como fontes geotermais e termais, que conseguem fornecer energia para bactérias que vivem nessas áreas de mar profundo, né? E inclusive energia química, como algumas bactérias conseguem fazer. Bom, agora eu vou falar mais especificamente de alguns padrões ecológicos na Terra. Eu queria deixar claro aqui, gente, que existem várias outras questões ecológicas, que se eu fosse falar aqui a gente ia passar semestres falando, né? Mas eu coloquei alguns principais que a gente podia extrapolar a partir deles. Um deles é o papel dos seres vivos nos sistemas ecológicos, os princípios físicos e biológicos governando os sistemas ecológicos, as adaptações ao meio ambiente pelos seres vivos, biogeografia e biodiversidade, e um dos que eu considero principais para que a vida consiga existir, como eu falei no início, seria essa autossustentabilidade dos sistemas ecológicos. E aí eu vou mostrar como existem padrões disso no nosso planeta. Bom, gente, isso aqui é como os seres vivos modificam os sistemas ecológicos. A gente sabe que o ambiente ele acaba criando pressões para que os organismos consigam viver naquele local. Mas os seres vivos também transformam o ambiente, causando uma alteração na biosfera. Por exemplo, há 500 milhões, vamos voltar um pouco no tempo, né? Há 500 milhões de anos atrás, aproximadamente, surgiu uma primeira bactéria. Como ela surgiu, existem várias teorias, mas aqui eu vou falar do princípio. Então, essa primeira bactéria, na época existia o quê? Existia metano na nossa atmosfera, existiam vários gases em proporções diferentes do que existem hoje, ou seja, a vida como existe hoje não podia existir naquela época. Mas aí, em algum momento, surgiu uma bactéria que conseguia fotossintetizar, ou seja, ela conseguia não mais tirar energia dos aminoácidos que existiam naqueles caldos, naquela água, e sim também pegar energia do Sol. E nisso, nessa combinação, nessas reações químicas, começou a surgir o oxigênio para a atmosfera, ou seja, o ser vivo também modificou o ambiente. E isso deu a chance de a gente ter as estruturas mais complexas, os seres vivos mais complexos. Porque se não houvesse oxigênio na Terra, provavelmente a nossa vida seria limitada a seres bem menores. Então, ou seja, ele modificou, e aqui eu coloquei um exemplo para ficar, eu acho, mais perceptível, para vocês entenderem, que é um estudo que a gente chama de sucessão ecológica, um estudo dentro de comunidades. É mais ou menos uma analogia. Por exemplo, quando você vai numa região, imagine que a gente está numa região que existe essa floresta aqui. Aí chega um proprietário lá e derruba essa floresta. O que vai acontecer? Ela fica bem aqui. Tu derruba, tu queima, tu tira todos os nutrientes do solo. Quem vai conseguir viver nesse local aqui? Gramíneas, capim, que são uma vegetação que não necessita de tanto nutriente, não necessita de tanta água, apenas de energia solar e alguns nutrientes básicos para conseguir viver. E o que acontece? Quando essa gramínea morre, a decomposição dela libera alguma substância que enriquece o solo. Ela transformou o meio.
Então, quando ela transforma o meio, algumas sementes de plantas mais complexas chegavam aqui também, mas ela não tinha nutrientes suficientes, não tinha recursos para se sustentar. E o que acontece é que agora ela tem mais nutrientes, ela tem mais recursos. Então, sementes um pouco mais complexas, de vegetação mais complexas, conseguem sobreviver aqui. Então, ela passa para esse segundo estágio. Esse segundo estágio, depois que elas vão morrendo também, elas vão liberando para o solo outros nutrientes mais complexos. E aí outras formas de vida conseguem chegar aqui, até chegar às comunidades que a gente chama de clímax. Então isso aqui mostra exatamente como os organismos conseguem mudar um meio também. E isso é importante para a gente extrapolar para outros planetas. Se existir, por exemplo, só bactérias no planeta, provavelmente não tem como existir formas mais complexas. Entendeu? Mais ou menos isso. Mas claro que não é só isso, né? Existem questão de pressão, temperatura, gases, nutrientes no solo. Então, mas isso é um dos princípios que a gente pode extrapolar. Os princípios físicos e biológicos, eu não vou ficar falando muita coisa aqui, porque senão eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Mas a vida se constrói sobre propriedades físicas. O que é isso? Quando a gente vê, por exemplo, a difusão do oxigênio, quando a gente vê os capilares aguentando a pressão do sangue, por exemplo, quando a gente vê os impulsos nervosos numa célula nervosa, tudo isso, todos esses fenômenos, na verdade, eles estão relacionados, eles estão respeitando o quê? As leis físicas, né? A lei da termodinâmica, por exemplo. Então, a vida, ela se constrói nessas propriedades físicas que a gente conhece. Inclusive, por exemplo, a transmissão de energia dentro das comunidades, ela foi conseguida, digamos assim, comprovar melhor através da lei física da termodinâmica, né? A questão da perda de energia e essa energia indo de um nível trófico para outro. Depois eu vou mostrar isso também. É bem básico dentro da ecologia esses modelos. E os sistemas ecológicos, mesmo quando você está vendo um estado estacionário dinâmico, ou estacionário, digamos assim, por exemplo, deixa eu me explicar melhor aqui. Você vê um ser vivo, né? Aparentemente ele está lá, um mamífero, ele consegue manter a temperatura 36 a 38 graus. Aparentemente aquilo está constante, mas aquilo é bem dinâmico. Ele está gastando energia para manter essa temperatura, e ao mesmo tempo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, e ao mesmo tempo ele está absorvendo essa energia para conseguir manter essa energia da temperatura. Ele retira essa energia dos alimentos, ou seja, é algo toda vez dinâmico. E isso também respeita as leis físicas e químicas, né? Adaptações ao meio ambiente pelos seres vivos na Terra. Por exemplo, essas adaptações, gente, não são aquelas de, por exemplo, eu chegar aqui, aí o clima está frio, né? E eu me adaptar ao clima frio. Essas adaptações são as adaptações que a gente coloca ao longo da evolução. E aí eu vou ter que falar um pouco sobre uma grande ferramenta que o homem acredita e a partir dela que a gente pode extrapolar para o meio ambiente, que é a teoria da evolução a partir da seleção natural criada por Darwin. Então, os organismos, eles são restringidos por seus ambientes físicos, seja por suprimentos limitados, né? Por exemplo, questão de recursos, de nutrientes que existem no local, ou seja por condições estressantes, temperatura muito alta, pH muito acima ou abaixo do que ele aguentaria normalmente. E esses animais, eles foram ao longo da evolução adaptados aos seus meios ambientes. Então o que eu quero mostrar aqui? Por exemplo, você vê um animal desse no deserto, ele está totalmente adaptado a esse ambiente, né? E isso foi conseguido ao longo da evolução. Provavelmente alguns seres que existiram no mesmo tempo que ele, por não ter o mesmo mecanismo que ele tem para aguentar o calor, ele não conseguiu reproduzir,
e aí ficou o mais adaptado. Então aquela questão que a gente diz, a seleção natural seleciona os mais fortes, não tem muito a ver com isso, tem a ver com os mais adaptados. Por exemplo, esse animal aqui, ele produz uma urina muito concentrada. Por que concentrada? Para ele não utilizar muito líquido para diluir aquilo. Quando você está no meio líquido, por exemplo, o peixe, ele não precisa disso aqui quando é um rio aquático. Então ele está no ambiente aquático, ele consegue absorver muita água, então ele não se preocupa, teoricamente falando, né? Evolutivamente falando, quer dizer, em ter uma urina muito concentrada. Então, ó, por exemplo, o cacto, ele possui os espinhos que ele usa. Por que ele usa espinhos? Para reduzir a transpiração e não perder água para o meio ambiente, né? Então, esse animal é todo adaptado a esse ambiente. E aí, o que a seleção natural tem a ver com isso? Né? A seleção natural, basicamente falando, cada indivíduo, cada um de nós possui um caractere, né? Que elas são passadas através do DNA para a próxima geração. Por exemplo, existe uma população, aqui por exemplo, existe uma população, aparentemente nós somos todos iguais, mas vamos supor que nesse universo a gente coloque um vírus aqui, e uma pessoa ia sobreviver. Como ela sobreviveu? De repente, uma dessas pessoas tem na sua genética um caractere que consegue fazer com que ela se proteja desse vírus. Todos os outros vão morrer. Quem vai ficar vivo é essa pessoa, que ela se reproduzindo com o outro vai passar essa característica. Então só vai ficar vivo naquele momento aquele indivíduo que tem esse caractere, que é de resistência a esse vírus. Então é mais ou menos assim que a seleção natural age. Eu vou mostrar isso nessa foto aqui, que ela explica muito bem isso. Por exemplo, nesse momento o ambiente tem árvores e existem vários tipos de girafas aqui, tanto de pescoço pequenos quanto de pescoço longos. O que vai acontecer? Chega um momento, vamos supor que nesse momento as árvores começaram a ficar maiores por algum vamos supor, por algum estímulo à luminosidade. Quando elas eram todas, a árvore era todo do mesmo tamanho, todas elas conseguiam reproduzir. Então naquela população existia tanto girafa de pescoço pequeno quanto de pescoço grande. Quando começou a ficar as árvores só lá em cima, o que foi que aconteceu? A girafa de pescoço pequeno começou a não conseguir mais se alimentar. E aí elas começaram a morrer de fome e não se reproduziram. Chega um tempo que só que conseguiu reproduzir foram girafas de pescoço grande. Então só ficou a girafa de pescoço grande. Então não é que isso aqui é uma teoria bem, digamos assim, aceita na comunidade científica, e a gente espera, quando estudar astrobiologia, que as espécies que ocorram lá sigam mais ou menos esse padrão da evolução darwinista. Um outro conceito também para explicar a distribuição das espécies dentro da ecologia é a biogeografia, né? E a biogeografia ela pode ser explicada por fatores históricos, que seriam aqueles fatores como placas tectônicas, ou por fatores ecológicos, que são os fatores ligados mais a questões ecológicas, como recursos. E aí, aqui existem vários modelos, e eu vou explicar aqui dois, né? Que isso aqui é um processo de vicariância. O que acontece? Existe, por exemplo, uma população. Nessa população, em algum momento da história evolutiva, surge um rio, ou uma montanha, ou uma depressão. Ou seja, que essa barreira ela faça com que essas espécies não tenham trocas genéticas. Então o que vai acontecer? Esse ambiente ele acaba ficando um pouco diferente desse daqui. E essas espécies começam a ter, por exemplo, vamos supor que aqui tem um tipo de vegetação que aqui não tenha. Então até o sistema digestório, né, que é o correto falar, muda. E aí pode mudar, inclusive, toda a questão ao longo isso aqui tudo ao longo de muito tempo, sabe? Não é uma coisa assim de dia para noite. É ao longo de vários anos mesmo.
Então acontece que acabam que elas se tornam ao longo do tempo bem diferentes e ocorrem espécies diferentes. Então, chega um momento que se eu tirasse esse rio daqui e colocasse as populações juntas, elas não conseguiriam mais reproduzir, ou se reproduzisse, não conseguiam mais reproduzir um descendente reprodutivo, né, fértil. E existem outros, que são os fatores ecológicos. Por exemplo, aqui tem uma comunidade, uma população que vive nessa mancha de recursos. E elas vivem somente aqui. Por uma questão de dispersão, existem outros, vamos supor, deixar mais claro aqui existisse uma flor, que os insetos se alimentam dessa flor. Mas elas vivem só aqui. Nessas duas áreas, que eles não estão aqui no momento, também existe essa flor. O que acontece de por um movimento de dispersão, esses insetos conseguem ir para esses outros locais que tem essa flor e conseguem sobreviver. Se elas não voltarem, se não houver fluxo genético aqui, pode chegar um ponto que esse ambiente, por questões ambientais, faz com que esses três, que eram a mesma espécie, se tornem espécies diferentes. Então isso é uma das formas que a biogeografia, é uma das teorias, quer dizer, mostra de como pode ser a distribuição de espécies no planeta. Entendeu? Mais ou menos isso. E um outro que eu acho uma peça-chave para explicar a vida do nosso planeta, como ela consegue continuar até hoje, é porque o nosso planeta tem um sistema ecológico autossustentável. E isso a gente pode mostrar por diversos padrões. Por exemplo, desde o ciclo do nutriente, você pode ver que o nitrogênio é absorvido pelas raízes no ar, e ele acaba que pelo ciclo todo de decompositores, ele volta, ele acaba retornando para o ar. Ou seja, é um ciclo, né? Até nos níveis tróficos também, você vê os primeiros consumidores, né, que se alimentam das árvores, das plantas que possuem a biomassa, e ele vai passando até o último nível trófico, que seria um predador. Esse nível trófico, ele vai ser o que? Quando ele morrer, ele vai ser decompostos por esses decompositores aqui, e os nutrientes que estavam nele voltam para o solo, e que a planta normalmente absorve isso. Então, o próprio oxigênio, gente, vocês imaginem o oxigênio, que é uma molécula importantíssima para a vida hoje. Ele é uma molécula que ele se liga com vários outros, ele tem uma facilidade de se ligar com quase todos os elementos da tabela periódica. Imaginem se não houvesse uma reposição. O oxigênio, os 21% que existe de oxigênio hoje não estariam aqui, e a gente não estaria aqui. E o que aconteceu? Ao longo da evolução surgiu a fotossíntese. A fotossíntese hoje, ela libera mais de 1 bilhão de toneladas de oxigênio por dia. E é isso que faz com que o ciclo continue, porque eu consumo oxigênio, libero gás carbônico. Consumo oxigênio, libera gás carbônico. O que é que faz isso, o oxigênio voltar para o sistema? A fotossíntese. Então todo o nosso planeta é autossustentável. Então quando a gente vê empresas, né, a gente vê falando em vamos ser autossustentável, isso nada mais é do que uma cópia do modelo que já deu sucesso há milhões de anos atrás e até hoje funciona. Então isso é um dos grandes, um outro planeta que não conseguir ter um sistema autossustentável, provavelmente ele não vai conseguir manter a vida. Então, gente, aliado a isso aqui acabou que quase todo mundo já falou isso nas palestras anteriores, mas aliado a essas condições ecológicas que eu falei, a todos esses princípios, e a distância da Terra para o Sol, né, aquela questão da água estar líquida, o tamanho do planeta tem uma gravidade que faz com que a nossa atmosfera consiga existir no nosso planeta, os planetas com massas maiores, que eles funcionam como uma proteção devido à gravidade de meteoros, isso aqui faz com que a Terra tenha uma condição muito interessante, digamos assim, para ter a vida. Então, a partir disso, como seria a vida em outros planetas? Alguém tem a partir do que eu falei, tem alguma ideia assim? Como seria? Eu vou fazer aqui, me desculpem se tiver algum pesquisador que entenda mais do que isso do que eu, simulações meio grotescas, mas
só para dizer como que seria, se existisse, como que seria, né? Mas antes disso eu vou falar, cada planeta tem suas características, né? Tem os planetas quentes, que aí a gente podia, por exemplo, padronizar com locais onde tem temperaturas quentes, como deserto, cerrado. Por exemplo, eu trabalhei com serpente, e eu sei que no cerrado as serpentes são basicamente, a maior parte delas são serpentes fossoriais. Por quê? Ao longo da evolução, o bioma do cerrado ele foi evolutivamente, digamos assim, é normal ter queimadas no cerrado, o que não é normal no bioma amazônico, por exemplo. Então, o que acontece? Serpentes na região do cerrado são muito mais fossoriais. Elas são serpentes que vivem, quando tem o fogo, elas precisam entrar em algum buraco, elas precisam entrar em alguma coisa para se esconder. Então, não existe muito, por exemplo, serpentes arborícolas, entendeu? Por causa dessa coevolução. Então, a gente podia extrapolar para um planeta muito quente. Mas aí tem a questão dos planetas muito frios, que a gente podia extrapolar para seres que vivem na Terra em ambientes muito frios. Planetas muito pequenos, tem a questão da gravidade, tem a questão de não poder ter uma atmosfera como a nossa. Então, né? Planetas grandes teriam uma massa maior, então será que poderia ter organismo com uma estrutura igual a nossa, com ossos assim? Teriam que ser muito mais robustos para suportar essa gravidade, né? Então, fazendo uma simulação, e uma simulação mais, assim, não existe nada de controvérsia, eu encontrei isso num site, mas eu achei interessante porque foi, assim, digamos assim, realizado a partir de alguns princípios, não foi uma coisa assim totalmente fora não sei se alguns já viram, mas eu vou mostrar e vou tentar explicar por que foram feitas essas simulações. Por exemplo, Vênus, como já foi falado muito aqui, né, que fica a 108 milhões de quilômetros do Sol, né, ele possui uma radiação 2,5 vezes maior que a Terra, possui uma atmosfera com nuvens pesadas, né, com gás carbônicos, e é por isso que ele se torna muito quente devido ao efeito estufa, já foi falado anteriormente, então não vou continuar a falar sobre isso. A atmosfera dele é rica em dióxido de carbono, nitrogênio, oxigênio, água e enxofre. E o Sol é rico em água, ácido clorídrico, dióxido de carbono e enxofre. Vocês prestem atenção, gente, que essa água, e como é um planeta muito mais quente, com temperatura média em torno de 480 graus, ela pode até existir, mas não em rios, não na superfície, porque normalmente ela é evaporada. Então ela se encontra no subsolo. Então como seria um ser vivendo nesse planeta, né? Então uma das coisas, se você conseguisse viver num ambiente assim, ela seria, todos os recursos dela seriam retirados do solo. Então é diferente do nosso, que a gente tira recursos da vegetação, né, e de outros animais. A carapaça dela, provavelmente, uma das teorias, né, que alguns astrônomos e biólogos mencionaram, poderia ser queratina, que é a mesma substância das nossas unhas e cabelo. Por que isso? Porque ele protegeria o animal de um calor extremo, né, que existe na área, e ela serviria como barreira contra o ácido sulfídrico, que é corrosivo e comum na atmosfera de Vênus. Então, o que esses pesquisadores acharam que um ser mais desenvolvido que poderia existir em Vênus seria um tatu meotopeira. Por que isso? Porque ele teria que buscar a água, né, no subsolo, então ele precisaria de uma estrutura para absorver isso, e seria um animal que viveria todo o tempo enterrado. Mas isso é uma extrapolação, bem simulação assim. Em Marte, que fica a 228 km do Sol, já é muito frio, né? É uma atmosfera mais rarefeita do que a nossa, que possui uma atmosfera muito a partir do gás carbônico, mas possui outros elementos como nitrogênio, argônio, oxigênio e um pouco de água. E lá é um planeta bem menor, 3 vezes menor do que a Terra. Então os animais precisariam ter uma adaptação a essa gravidade menor. Então esse marciano provavelmente ele teria que resistir a essas queimaduras do frio intenso lá. Então uma das soluções seria o que? Podia ser pelos, podia, mas uma outra solução seriam umas escamas para resistir isso, né? Na parte desse gelo aqui. E uma outra solução seria o que? Ter cera, porque como a atmosfera lá não seria igual a nossa,
ela entraria mais ultravioletas, então ela teria que ter algum tipo de, digamos assim, protetor solar para evitar essa questão dos ultravioletas. E devido lá ser muito frio, o que circulava nas veias, com o sangue na terra, né, não poderia ser de água, porque a água congela a 0 graus. Então uma das soluções que esses pesquisadores falaram talvez poderia ser, por exemplo, o álcool etílico, que uma das características do álcool etílico, ele só congela a partir de 112 graus negativos. Então seria uma solução. É claro que isso tem a ver vários tipos tinha que extrapolar muita coisa, era uma outra condição de vida bem diferente da Terra, né? O pessoal até brinca que poderia ser um animal movido a álcool, né? Seria um alcoólatra, digamos assim. Tem muito errado que ia querer ir para lá, não é verdade? Bom, gente, então ele seria provavelmente um herbívoro saltitante, mas assim, por quê? Porque há gás carbônico na atmosfera e a água no subsolo, então poderia haver algum tipo de vegetal. E como a gravidade é baixa, ele poderia ter estruturas, membros, principalmente tipo um gafanhoto, para poder saltar nessa gravidade. Agora é claro, gente, mais uma vez salientando isso aqui, né? Isso se houvesse condição para isso acontecer lá. Júpiter já fica mais longe ainda, né? Ele fica 778 milhões de quilômetros do Sol, e é um país como já foi mencionado aqui por diversos pesquisadores, com muitas nuvens pesadas, com portos orgânicos, com metano, acetileno e amônia. Então é uma condição bem diferente, muito mais agressiva do que a nossa atmosfera. E acredita-se que devido a essa atmosfera, essa condição da atmosfera, existem relâmpagos lá que podem estar criando aminoácidos, mas isso aqui também é uma extrapolação muito grande, que o que poderia viver lá, com um planeta muito grande, então ele tem uma gravidade muito intensa. Então uma das soluções que falaram que o ser vivo lá podia ser uma forma de medusa, porque ele usaria o ar para se locomover. Ele teria vários poros grandes e utilizaria o ar para se movimentar devido à gravidade ser muito alta. E esses poros podiam funcionar como bocas por onde Jupiteriano absorveria os gases. Se você analisar aqui, os biólogos fizeram só uma extrapolação do que existe no mar, né, das nossas medusas. Então, depois dessa viagem toda, vocês podem soltar os cintos, né, essa viagem toda, dessa extrapolação toda, eu queria deixar a minha conclusão do que eu acho que poderia vir. Me desculpe aí, viu, astrobióloga, eu estou só simulando aqui uma situação. Mas eu acredito que a probabilidade de existir vida fora do nosso planeta, sob uma ótica ecológica da Terra, existe. Mas se existir, a maior parte seria o quê? De encontrarmos vida, como a nossa astrobióloga falou, de seres poucos complexos, unicelulares, com reprodução binária. Bactérias, essencialmente, né? E se existir uma vida de forma mais inteligente, provavelmente ela seria bem diferente do ser humano. Porque eu estava até conversando com um peixoto que trabalha comigo, né? Vamos supor que existisse um planeta igual à Terra, nas mesmas condições da Terra, como mostrei naquele nosso sistema solar, com o Sol do mesmo tamanho, planetas como Júpiter e Saturno, iguaizinhos à Terra. Mas você acha que tudo que aconteceu na Terra ia ocorrer igualzinho como aconteceu no nosso planeta? Eu acho muito difícil, gente. Só para vocês terem uma ideia, eu dei um exemplo da crosta terrestre. Vocês viram que eu coloquei um exemplo lá de como uma montanha pode criar espécies diferentes, né? Era uma população ancestral, uma montanha surgiu. No meu caso, vou dar um caso para vocês aqui bem que existe na Terra. Das arraias do rio Amazonas. Antes acreditavam que essas arraias do rio Amazonas, do rio Amazônico, né? Eles vieram do Oceano Atlântico. Só que descobriram que o rio Amazonas corria para o Oceano Pacífico. Com as cordilheiras dos Andes, eles começaram a correr para o Oceano Atlântico. Então, apesar de ser muito estranho, mas os ancestrais das nossas arraias do rio Amazonas são do Pacífico e não do Atlântico. Então isso mostra. E o que acontece? E se fosse outro planeta igualzinho à Terra, será que a rachadura da crosta terrestre seria igualzinha à Cordilheira dos Andes?
eu acho muito difícil, muito pouco provável. Então, quando a gente vê, por exemplo, um filme como Super-Homem, né, que é um extraterrestre, mas fisicamente igualzinho nós, eu acho que seria muito improvável existir, poderia até ter um outro ser, com apêndices articulados que nem a gente, olhos, mas não seria igual a gente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa viagem. Fica aberto a perguntas. Pedro, a pergunta aqui, a respeito do que você falou. A vida dos sistemas solares, assim, eu vou encarar assim como analisando sistemas solares, o Sol parecido com o nosso, o sistema planetário parecido com o nosso, né? No nosso sistema, nós estamos submetidos a um processo, um comportamento seletivo, né? Que no caso da vida é uma seleção natural. Mas a gente pode ir extrapolando isso. Nós temos uma seleção natural, não só para a vida, mas uma seleção natural para a natureza, né? Para todos os próprios planetas, os sistemas, eles sofrem uma seleção natural, né? Se houvesse uma colonização de um outro planeta, né? Nosso, haveria esse rio, né? Esse rio com uma dimensão maior, essa montanha com uma dimensão maior, uma separação maior por estar com a colônia. Vamos dar um exemplo aí que está se pretendendo que o nosso colega Edward está querendo ir para Marte, né? Ele chegando lá, ele vai evoluir, né? Sofrendo uma seleção natural. E os efeitos, né? Tipo, ele vai começar a ficar um pouco menos musculoso do que ele é, porque a gravidade é menor, né? Ele vai querejar uma pizza com um pouco mais de ácido sulfúrico do que aquele que come aqui, né? Então, naturalmente, passando séculos e séculos, o Edward não vai morrer tão cedo, ele vai se transformar em outra espécie. Se transformar em outra espécie? Não, ele não. Não, porque assim, não é a teoria da evolução, ela não acredita que, por exemplo, ele mesmo não poderia se transformar, mas ao longo do tempo, ao longo de milhões de anos, se ele conseguisse viver e surgisse num descendente dele algum caractere que fosse seletivo para aquele ambiente, poderia aos poucos surgindo uma espécie diferenciada. Mas só se surgisse, havia chance de não surgir esse caractere através de mutação ou de variação genética, e ele morresse por não conseguir reproduzir, não conseguir viver naquele ambiente. Isso. É bom a gente entender, e eu acho que a maior parte das pessoas entende, que a evolução, ela só a ótica da evolução é de milhões de anos. A gente não pode entender como algo a curto prazo, ao longo e essas questões são muito ao acaso, né? Então é complicado essa questão de transformação. Por exemplo, o pessoal fala, né, que é um grande mito, né? O homem veio do chimpanzé, não é assim. Ele não veio do chimpanzé, ele veio do ancestral, existia um ancestral do homem do chimpanzé, que por qualquer motivo daquele, separava a população desse ancestral, e uma parte dele, por alguma modificação estrutural, digamos assim, no próprio gene dele, ele tem surgido uma característica diferente, e ele foi se desenvolvendo até nos tornar o que o homem moderno. E isso é uma curiosidade que, inclusive, eu vou falar aqui. O homem moderno, pelas novas teorias científicas, nós somos, na verdade, o que a gente chama de vira-latas. Porque a nova teoria diz que a gente teve várias reproduções com outros hominídeos, australopitecano, né? Vários outros hominídeos que existiram na época, e com base no DNA, eles comprovaram que, por exemplo, o australiano tem uma quantidade maior do genoma de um determinado hominídeo. Então parece que nossa espécie em geral, e talvez a gente só tenha sobrevivido
até hoje por causa dessa mistura. Você sabe que um cão vira-lata, ele é muito mais protegido contra doenças geneticamente do que um cão de uma raça pura, né? Então é por aí. Melhor essa vira-lata. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Existe alguma previsão, sei lá, alguma teoria plausível para uma futura evolução dos humanos, uma maneira, uma configuração que se visualize, vislumbre para os seres humanos? Bom, segundo a nossa teoria, que a gente mais acredita que de Darwin, né? A gente não pode perceber porque o ser humano moderno tem muito pouco tempo. Então, qualquer momento pode estar ocorrendo alguma mutação entre nós. E a gente só vai saber se vai ser, digamos assim, só vai ser eficiente se ocorrer alguma alteração ambiental, entendeu? Alguma transformação. Dizem até que, eu estava ouvindo umas novas teorias que alguns cientistas acreditam que a gente já esteja sofrendo uma alteração na questão da sexualidade, que isso pode já ser uma alteração no comportamento do ser humano, que pode ter alguma coisa com base genética, mas isso é um assunto polêmico, né? Mas assim, pode haver, qualquer um de nós pode ter uma estrutura aqui, algum mecanismo, algum metabolismo diferente, e a gente não sabe, porque a gente está nessa condição ambiental. Se amanhã mudar a condição ambiental, só quem tiver esse caractere vai continuar vivo. E aí só ele vai conseguir reproduzir, e quem não tem vai morrer. Então isso é ao longo de muito tempo que a gente vai saber. Infelizmente o homem não é nada, né? A gente não tem nem 1 milhão de anos para a gente saber. E 1 milhão de anos provavelmente não vai ter algo que vá dizer, olha, a gente estamos evoluindo. Teria que ser um ser que esteja vivendo muito mais tempo do que a gente para dizer, olha, esses primatas ali, primitivos, estão evoluindo. Mais alguma pergunta? Bom, gente, então muito obrigado, viu? Agradeço ao público. Agradeço ao Graviton e o IF. Tenha um bom feriado para vocês. Obrigado, Pedro, pela sua palestra. Acredito que foi muito boa, todos gostaram. E nós chegamos ao fim do nosso evento. Agradecendo a presença de todos e agradecemos aos palestrantes, já os agradecimentos para quem fez online. No caso de uma das palestras online, não foi possível por conta da conexão, senão nós tivemos bastante dificuldade, mas graças à insistência, né, do pessoal aqui do Gilson, do Eduardo, a gente conseguiu viabilizar uma das palestras. Eu pedi desculpa por qualquer inconveniente, por questão da demora e alguns problemas que tivemos, mas ao mesmo tempo agradecer, né, a todos a presença, aos palestrantes pelos inestimáveis conhecimentos que passaram para a gente aqui. Os contatos vão ficar disponibilizados no site, se vocês quiserem entrar em contato. E acredito que foi um sucesso o evento. Agradecer a participação de todos e informar que, infelizmente, nós não vamos ter observação hoje por conta de que, primeiro, não é uma noite favorável para a observação, certo? Teria que se estender muito tarde à noite, esse não é o objetivo. E também tem um problema da questão da organização do IFP, que não deixou disponível todos os telescópios que a gente tivesse acesso, né? Então vai ser programado, vai ser apresentado no site, né? Eles estão convidados para, quando tiver a observação, que todos estejam presentes, para que a gente possa fazer observações, continuar com o projeto de Olho no Céu Teresina, né? Conexão Cósmica está encerrada. Agradeço a todos, agradecemos a todos aí. Eu, como representante do grupo Graviton, todo o grupo agradece a todos que participaram. Boa noite, obrigado pela presença.
bacana demais. Parabéns pela organização, bacana mesmo. Esqueci. Está